Olá, boa noite. Começamos mais uma semana especial no N-Blogs, ao vivo para todo o Brasil, e desta vez o assunto é serviços. Ao longo da semana você vai saber mais sobre os seus direitos como consumidor. O tema de hoje é plano de saúde. Muitos pacientes e médicos estão descontentes com os planos. Baixa remuneração e excesso de consultas atingem em cheio o atendimento em consultórios e hospitais. Acompanhe a reportagem. A peregrinação por uma vaga, por uma consulta, costuma ser longa. Hospitais distantes, longo tempo de espera, atendimentos relâmpago. Em hospitais e clínicas que atendem convênios particulares, pacientes descontentes e médicos que enfrentam rotina parecida à dos piores hospitais públicos. Num plantão médico, profissionais experientes ganham em média R$ 38 por uma consulta. A baixa remuneração e a falta de condições de trabalho estão levando especialistas mais experientes a deixar os planos. Para eu poder dar esse tipo de atendimento que a paciente merece, eu optei por largar os planos de saúde. Hoje, a ginecologista Mônica atende apenas um plano de saúde. Dá prioridade para consultas particulares. Porque isso me permite manter um consultório de boa qualidade, manter investimentos tecnológicos e até profissionais pessoais. Seu Fernando, de 70 anos, pagou por um plano de saúde a vida toda, mas quando precisou dele... E justamente nessa hora você praticamente é jogado de lado, né? A família pagou consultas, exames e vai arcar com a cirurgia do aposentado, mas resolveu entrar na justiça. Sinto lesado. Toda a vida ele pagou o plano de saúde. Apesar das reclamações e do descontentamento de médicos e pacientes, o número de usuários de planos de saúde só vem crescendo no país. Hoje, pelo menos 43 milhões de brasileiros pagam ou recebem das empresas onde trabalham algum tipo de convênio médico. Um negócio lucrativo que fatura mais de 60 bilhões de reais a cada ano. Cresce o faturamento dos planos e também a avalanche de processos na justiça. Esse advogado, especialista em área médica e saúde, diz que quando se sentir lesado, o usuário deve mesmo procurar seus direitos, já que a justiça tem se mostrado sensível às queixas de pacientes. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela sempre edita normas, resoluções, com base naquilo que o Poder Judiciário vem decidindo e sempre em favor do consumidor. E para você que quer fazer um plano de saúde, veja agora algumas dicas importantes antes da escolha. Os cuidados que o cliente deve ter na hora de escolher o plano de saúde são: verificar se a empresa tem reclamações no PROCON ou na Agência Nacional de Saúde, saber se a empresa oferece cobertura nos hospitais conveniados ou apenas em clínicas próprias, ler todas as cláusulas do contrato e desconfiar de planos de saúde baratos, que prometem muitos serviços. E para entender o que os planos de saúde devem oferecer para os assegurados, eu recebo aqui o gerente-geral da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Fábio Fassini, e também a gerente comercial da Life Empresarial, Valéria Fortini. Boa noite, bem-vindos ao programa. Eu começo discutindo justamente essa arte que a gente acabou de ver, que são o que observar quando um paciente, ou melhor, um futuro paciente vai escolher um plano de saúde. Fábio, isso que a gente mostrou, é isso mesmo? Olha, é importante deixar claro para os seus telespectadores que a compra de um plano de saúde não é uma compra passional. Ela não deve ser uma compra motivada por um desconhecimento do que é um plano de saúde. O plano de saúde é um produto com variáveis muito complexas. É diferente de comprar um celular, por exemplo. Por que é tão complexo? Porque são contratos que envolvem diversas variáveis. Por exemplo, se o plano de saúde ele tem cobertura nacional, se ele tem cobertura estadual ou municipal, sim, se ele tem coparticipação, que é um item importante, quer dizer, na hora de você fazer um procedimento médico, você vai ter que desembolsar algo juntamente com aquilo que você já paga mensalmente. Ou não, se você já está pagando mensalmente, já cobre tudo. E a questão, por exemplo, do tipo de rede, que talvez seja a maior informação hoje de um plano de saúde, é a rede hospitalar, a rede ambulatorial, a rede odontológica, que se atende às expectativas de custo-benefício daquele consumidor. E aí, nessas expectativas,
outras séries de variáveis estão envolvidas. Por exemplo, a proximidade de onde o consumidor mora. Quer dizer, muita gente não está disposta a pegar um carro e dirigir 10 quilômetros no engarrafamento para ser atendido no hospital. A pessoa quer ser atendida no hospital nas proximidades da residência dela. Ou, às vezes, ela já se trata com um determinado médico que ela gostaria de permanecer, né, com aquele médico, dado que o médico já conhece o histórico de saúde daquela pessoa. Então, o plano de saúde, ele precisa, quanto mais informação você conseguir reunir, e aí índice de reclamação das empresas, redes conveniadas, se tem rede própria, se não tem, a parte financeira, que é importante. Quanto vai custar a mensalidade, né? Exatamente. O nosso blogueiro convidado de hoje, do N-Blogs, é o Eduardo Marini, do portal R7. Ele está aqui com a gente também, estamos discutindo essa questão dos planos de saúde. Eu aproveito para pedir um gancho com a Valéria, justo com o que o Fábio dizia. Existem muitas variáveis também, dependendo da idade do paciente, né, daquele contratante, né? Isso também tem variável de valor, né, Valéria? Dependendo da faixa etária que a pessoa se encontra, ela tem um determinado preço, né? Ela tem um valor. E aquilo tem que ser previsto também. Quanto tempo você quer ficar nesse plano de saúde? Claro que as pessoas não querem trocar de plano todo ano. Então, ela já tem que estimar que dentro de 5 anos ela vai ter um reajuste tal que tem que estar escrito no contrato. Então, ela já tem que prever isso futuramente, se ela vai poder arcar com essa despesa ou não. E é bem mais caro para pessoas que têm mais de 60 anos, né? Isso é uma coisa que a gente observa muito, né? Esse é um problema médio geral, né? Que existiria alguma maneira de você fazer uma ponderação diferente para que os planos não fossem tão caros para as pessoas mais velhas, né? É quase uma crueldade. Os planos são muito caros no momento que elas ficam improdutivas. É verdade. E que o dinheiro cai drasticamente, né? Essa questão de alíquota dos planos, de quanto se paga. Eu acompanho meu pai, que tem 77 anos, eu estou ali na minha meia-idade, tem minha menina de 7 anos, e a gente vê como essa desproporção é muito grande. Os senhores acham que poderia haver uma maneira de a gente mudar essa alíquota de forma que os produtivos paguem um pouco mais para que essas pessoas a partir de 60 anos não tenham um plano tão pesado? Na verdade, a agência ela já mudou essa forma do que a gente chama do pacto intergeracional entre as pessoas. As estatísticas mostram que realmente um idoso ele tende a utilizar muito mais um plano de saúde do que uma pessoa em idade ativa ou uma pessoa jovem. Então, o mutualismo ele funciona dessa forma. Aliás, em todo o mundo, não é só no Brasil que funciona assim. Quer dizer, os sistemas previdenciários europeus, todos eles funcionam num regime de repartição simples. Então, você precisa de uma base de jovens pagando e usando pouco, portanto, são pessoas que estão em faixas etárias onde a necessidade do serviço é muito menor, para sustentar um grupo de pessoas mais idosas, em faixas etárias superiores, que por força da natureza humana, utilizo. E não tem problema nenhum em utilizar mais. Mas ela ainda é muito grande. A questão é essa. Mas já foi maior. No Brasil, sim, mas talvez possa ser menor. Agora, inclusive, falando dessas mudanças, no ano passado entraram em vigor cerca de 70 mudanças nos planos de saúde determinadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Veja aí a lista dos principais procedimentos médicos que os planos são obrigados a autorizar. As mudanças foram determinadas pela Agência Nacional de Saúde. A principal alteração talvez seja o transplante de medula óssea. Na nova lista da ANS estão ainda exames caros e sofisticados, como o PET scan, que permite detectar o câncer de pulmão e linfomas. E a oxigenoterapia hiperbárica, que é um método terapêutico onde o paciente é submetido a uma pressão maior que a atmosférica para o tratamento de infecções. A importância deste tipo de tratamento vai do efeito antibiótico até o combate a substâncias tóxicas. O implante de marca-passo também foi incluído, além de 26 tipos de cirurgias do tórax realizadas com a ajuda de microcâmera, um procedimento que é menos invasivo e, por isso, tem recuperação mais rápida do paciente. Foram incluídos ainda 17 novos tipos de exames em laboratórios, como para a detecção de diabetes. Atendimentos como fonoaudiólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional e psicólogo foram ampliados. Fonoaudiólogos de 6 para 24 consultas por ano de contrato.
nutricionista e terapeuta ocupacional de 6 para 12 atendimentos. E para psicólogo, a ampliação é ainda maior, de 12 para 40. Os planos odontológicos oferecem agora 16 novos procedimentos, inclusive colocação de coroa e bloco. Pacientes psiquiátricos têm direito a atendimento em hospitais. A gente falando aqui sobre os planos de saúde para pessoas com mais de 60 anos, que costuma ser mais caro do que para aquelas pessoas mais jovens, justamente pela quantidade de vezes que uma pessoa com mais de 60 anos tem a chance de utilizar. Agora, a Valéria estava falando sobre a escolha de um plano. Apesar da faixa etária, é possível escolher planos diferentes? Então, existem tipos de contratações diferentes, né? A cobertura assistencial é a mesma, porque é estipulada pela ANS, né? E a partir do momento que a ANS instituiu esse rol de procedimentos, de eventos de saúde, que é uma lista extensa, e a cada 2 anos há uma nova reformulação, entram novos procedimentos, o rol de procedimentos vale para todas as operadoras. E não é que para seguradoras é um tipo, para medicina de grupo é outro, não, para todo mundo. Todas as operadoras são regidas pelas mesmas regras, então todo mundo tem as mesmas coberturas. Agora, quem tem uma aposentadoria muito baixa, por exemplo, uma renda baixa, mas quer ter um plano de saúde, como proceder? Ou é possível ter um plano de saúde com uma renda mais baixa? Aí é escolha através do preço e do benefício que ela pretende ter. Existem planos hoje voltados para essa população mais idosa com custo mais acessível. Porém, a utilização do plano ela é totalmente regida pela operadora. Não é um livre acesso ao serviço. Ah, tá. Então não tem todos os serviços ali naquele plano mais barato, digamos assim. Tem todos os serviços, mas a disponibilidade dos recursos é regido pela operadora. Então, pode fazer consulta, mas no médico especialista só depois de passar por um médico geral. Entendi. Tem certos mecanismos de regulação que a gente fala. Entendi. Né? Olha, a gente vai... Desculpa? Por isso que ele é mais em conta, assim, ele consegue ter um controle de custos maior. O que pode ser muito interessante para quem tem uma renda mais baixa. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas na volta continuamos a falar sobre os planos de saúde e também teremos a coluna do Eduardo Marini no portal R7. Até já. Olá, boa noite. Você vai ver logo mais no Record News Brasil às 10 horas. A despedida do fenômeno, as razões para a aposentadoria de Ronaldo e os bastidores do adeus. A misteriosa morte de uma supervisora de vendas. O corpo dela foi encontrado com sinais de espancamento. E na série especial, a interminável busca pela beleza, as preocupações de homens, mulheres e até de crianças. A gente se vê às 10 da noite. Até lá. Atenção, amanhã a Casas Bahia vai derrubar ainda mais os preços de móveis. E amanhã é o dia de colchões e racks. Confira. Rack Classic ou Dallas por R$ 299 à vista cada. Colchão de casal DS45 Ortobon ou box conjugado Erval por R$ 599 à vista cada. Box conjugado casal Erval ou colchão com box Celuplas só R$ 699 à vista cada. Brinde uma cabeceira. Colchão com box Biflex por R$ 999 à vista. Brinde um painel com 2 criados mudos. A Casas Bahia derruba ainda mais os preços. É amanhã. Com o Air Climber, perder peso ficou simples e divertido. Ele queima calorias para você perder peso, tonifica o corpo para ter pernas, braços, peito, costas e bumbum mais bonitos e atraentes e enrijece o abdômen criando a cintura que você sempre sonhou. Air Climber já vem totalmente montado. Basta um toque para acionar o sistema Airflow e você já pode começar a perder peso. E com as versáteis Bodycord, Air Climber se transforma numa poderosa e divertida máquina de resultados. Estudos comprovam, Air Climber proporciona praticamente o dobro da queima calórica comparado a outros exercícios entediantes e cansativos. O segredo de Air Climber está na sua exclusiva tecnologia Airflow. O ar flui entre estas 2 câmaras blindadas que impulsionam as pernas, aceleram a queima de gorduras e tonificam os músculos num movimento constante, ritmado e muito mais fácil de fazer, sem nenhum impacto para as articulações. Peça agora o seu e ganhe este computador de treinamento que monitora o tempo de exercício, o número de passos e mostra na hora as calorias que você perdeu. Ligue neste instante e nós incluiremos inteiramente grátis as poderosas Bodycord. Receba ainda estes 4 programas de treino em DVD para todos os níveis de condicionamento e também este prático guia de alimentação.
Faça o seu pedido agora e receba gratuitamente uma aula super divertida criada pelos professores da Academia Runner. E que tal reduzir a quantidade de gordura ingerida que o seu corpo absorve? TAC Gold reage rapidamente com a gordura dos alimentos que você ingere, eliminando-a naturalmente. Em um mês, TAC Gold absorve e elimina até 8.000 calorias de gordura ingerida. Inclua no seu pedido do Air Climber estes 4 frascos de TAC Gold e receba mais um frasco inteiramente grátis. Esta oferta é exclusiva Polishop e por tempo limitado. Ligue ou acesse polishop.com.br. Sua TV de última geração merece uma antena à altura. DTV 3000, antena 3 em 1 da Aquário. Linhas compactas, design moderno. Proporciona qualidade de imagem e alta definição. Compatível com a sua TV. E projetada para uma fácil instalação. DTV 3000, antena 3 em 1 da Aquário. Por trás de uma grande TV, há sempre uma grande antena. Bom dia. Você tem esse remédio? A senhora quer o genérico? Mas dá pra confiar? Com certeza. Todo medicamento genérico é submetido a rigorosas exigências da Anvisa antes de vir para a farmácia. Não sei. Você daria um remédio genérico pro seu filho? Claro! Olha, aqui nós temos o genérico Germed. Além de ter um preço super acessível, o genérico Germed é exportado para a Europa. Tá aí, vou levar. Genérico Germed, você pode confiar. Roberta Miranda, a rainha da música sertaneja. Roberta Miranda. Lançando novo CD, Sorrir Faz a Vida Valer. Meu Natal vou ganhar. Roberta Miranda. Sucesso em todo o Brasil. Roberta Miranda. Pode chegar de um novo CD de Roberta Miranda. Dançar. Sorrir Faz a Vida Valer. Pode abrir suas pernas que eu quero entrar. Um lançamento, Canto Livre e Record Entretenimento. Distribuição Radar Records. Já à venda. Câmera Record News. Grandes reportagens nacionais e internacionais produzidas pela nossa equipe. Reportagens investigativas. Imagens impressionantes. Os perigos da vida selvagem. As dietas que revelam o poder dos alimentos. Os lugares mais fascinantes do planeta. Além dos melhores documentários das TVs mundiais. Câmera Record News. Daqui a pouco, não perca. O Uniblog está de volta nessa semana especial serviço, no primeiro dia falando sobre planos de saúde. E antes de continuar o nosso bate-papo, vamos conversar com o blogueiro convidado de hoje, que é o Eduardo Marini, que tem o destaque do blog dele no Portal R7. O que temos aí, Marini? O destaque do blog é o destaque do mundo, né? Imaginei que você fosse seguir essa tendência, você que gosta de futebol. A despedida do Ronaldo, eu fiz um texto mais de manhã. Mais cedo, né? Cedo, brincando. Botei um texto logo cedo, brincando como não tem jogo, pra gente fazer um minuto de silêncio nas peladas e tal. E agora, depois da entrevista, botei 2 outros textos, um comentando essa questão do hipotiroidismo, que não era novidade, fazendo a história desse negócio. E um outro post didático, um outro texto didático, explicando como é a doença, quais os seus efeitos físicos, os efeitos colaterais mais claros, como ela se estabelece, né? A partir da dificuldade de produção de hormônio. Então, de uma forma bastante didática para adulto, jovem, entender. Para quem não conhece, entender mesmo do que se trata, né? Porque é um problema muito mais comum do que as pessoas imaginam. E que dá 10 vezes mais em mulheres do que em homens, diga-se de passagem. Olha só. É verdade. Você que quiser mais informações, entre no Portal R7, no blog do Eduardo Marini, e pegue lá o texto completo, os textos sobre o Ronaldo. Agora, segundo dados do IBGE, houve um aumento dos beneficiários de planos privados de saúde. Dá uma olhada. O número de beneficiários em planos privados de assistência médica com ou sem odontologia passou de 17,7% em dezembro de 2003 para 23,4% em setembro de 2010. Já os planos privados exclusivamente odontológicos tiveram alta de 2,3% para 7,2% em setembro de 2010. Olha só, a gente está comentando aqui durante a arte que vocês viram sobre a questão das carências nos planos de saúde. Fábio, isso é uma coisa que às vezes desestimula mesmo, né? A mudança. A mudança, né? Às vezes o cliente arrumou, o consumidor arrumou um plano que ele acha que financeiramente é mais adequado para ele,
e ele hesita em mudar porque ele vai ficar 6 meses, 1 ano, eventualmente, sem alguma proteção. Ou acontece alguma coisa no meio do caminho, dentro do período de carência, e você fica totalmente descoberto, né? Por que tem carência em plano e o que fazer para talvez contornar o problema que apareceu no momento da carência? Sem dúvida, esse é um tema que afeta os idosos. E em relação a idosos, eu só queria destacar que a agenda regulatória da ANS, ela prevê alguns projetos, alguns temas que tratam diretamente da questão do idoso. Por exemplo, é um tema específico de assistência ao idoso, quer dizer, o idoso envelhecer proativamente, ativamente. Quer dizer, não necessariamente quebrar esse paradigma que o idoso tem um grau de utilização naturalmente muito maior. Por quê? Se o idoso se cuidar bem, ele pode ter um grau de utilização muito parecido Ou seja, prevenção é fundamental. Não adianta só você pagar o plano de saúde, tem que se alimentar bem, fazer um exercício físico. Sem dúvida. Outro tema da agenda regulatória, por exemplo, que afeta diretamente o idoso do futuro. Quer dizer, os planos de capitalização, eles são um complemento importante para esse mutualismo. Quer dizer, se você, na época ativa, que você é um trabalhador e você contribui com uma parcela para você mesmo, como se fosse uma previdência de saúde, e aquilo um dia vai poder ser utilizado para abater as suas prestações futuras quando você se tornar um idoso, e você vai ter uma sensação de que o plano não subiu tanto, porque você tem uma reserva financeira montada. Isso é outro tema importante que afeta o idoso. E a carência... Por que tem carência? A carência é um instrumento legítimo do seguro. Por quê? Porque se não tivesse carência, só quem ia comprar um plano de saúde Quem tá doente. ia ser quem estivesse doente. E se só quem estivesse doente comprasse um plano de saúde, o custo médio do plano de saúde ia subir muito. Muito mais. E cada vez só mais pessoas, cada vez mais doentes, comprariam planos de saúde cada vez mais caros. Isso viraria uma bola de neve e inviabilizaria o financiamento Mas dessa a concorrência operação. ajudou a diminuir a carência, né? A concorrência e algumas regulações também ajudaram a diminuir a carência. Exatamente. A carência hoje é um negócio ainda incômodo, mas menos feroz do que era quando os planos foram estabelecidos, né? A carência é um instrumento legítimo, mas estava sendo usada de forma equivocada. Quer dizer, o jovem, eu abria mão da carência e o idoso eu cobrava a carência para ele. Nossa, aí é demais. Sim. Então Agora... não é razoável isso, já que tanto o jovem quanto o idoso contribuíram para o financiamento daquele... E o idoso, por muito mais razão, é um paciente muito mais conhecido pelo sistema de saúde. E um ano num plano de alguém com 21 anos é um ano. Um ano na vida de um cliente com 65 anos é muito tempo. Exatamente. É outra então a gente tem que aprender a ponderar essa coisa, né? Para quem está pagando um plano e no meio do caminho, no meio da carência, pintou uma situação, um problema que a carência não cobre. Não cobre. Tem alguma coisa que o paciente pode fazer para reverter ou para ter, enfim, imagina um desconto naquele serviço? O que pode ser feito? Alguma coisa pode ser feita? Sempre alguma coisa pode ser feita, porque a carência ela não é obrigação da lei. A carência não estabelece uma obrigação. Todas as operadoras têm que colocar a carência. Não. É uma possibilidade de utilização. E a carência, no fim, qualquer mecanismo, eles têm que terminar na saúde, não na doença. Exatamente, né? O plano é de saúde, não o plano é de saúde, não é de doença. Mas se tiver na carência... Veja, isso é uma questão negociável entre as partes. No entanto, o que a agência fez? A agência estabeleceu o seguinte: caso você já tenha cumprido as carências, você pode portá-las com você para outros produtos de outras operadoras. Portabilidade. Portabilidade da carência. E o que a agência está fazendo agora? Ela está cada vez mais ampliando essas regras. Antes era só para planos individuais ou familiares. Agora a gente está abrindo, acabou de chegar de uma consulta pública para planos coletivos por adesão, que ainda não são os planos empresariais. Os planos empresariais, existem algumas dificuldades técnicas de você fazer equivalência dos produtos por uma questão de precificação dos produtos que é bem diferente do plano individual e familiar. O plano coletivo por adesão ele já se aproxima das precificações dos planos individuais. O interessante do plano coletivo é que você consegue ter um plano, muitas vezes, talvez você não pudesse pagar, dependendo da sua condição financeira, e você tem esse serviço
enfim, dado, né, pela empresa com uma coparticipação que também faz com que você se sinta ativo naquela, né, naquele pagamento daquela consulta médica ou naquele hospital, aquele atendimento, né, Marília? Na prática, eu queria entender um pouco mais didaticamente essa portabilidade aí. Então, assim, se eu tive um plano por 1 ano ou 2 e eu tive a carência de 1 ano, digamos, e fui cliente daquele plano sem carência por mais 1 ano. Eu mudando para um outro, eu não tenho mais carência, é isso? Então, essa pergunta é fundamental. Na primeira vez, quer dizer, eu sou um recém-ingresso no sistema de saúde suplementar. Então, eu preciso ficar 2 anos no plano original, de origem. Por que isso? Porque o plano precisa tratar de você. Então, não seria razoável que você entrasse num plano, acabasse a sua carência e você fosse para um outro plano muito mais caro, por exemplo, sem ter que cumprir a carência. Não, você estaria levando um problema financeiro para o outro plano que não teve nem oportunidade de cuidar de você. Então, o plano de origem, você precisa ficar 2 anos. Na primeira portabilidade, você fica 2 anos nesse plano de origem. Nas próximas portabilidades, 1 ano só. Com alguma restrição, você diz? No aniversário do contrato, sim, tem a questão temporal, né? Quer dizer, a gente ampliou, isso era uma restrição maior na norma anterior, na RN 186, que agora em consulta pública você ampliou a possibilidade de você é obrigado a ficar vinculado àquele plano, ser cliente, consumidor daquele plano por 2 anos. Não, você não é obrigado a ficar vinculado. Apenas para você exercer o direito à portabilidade de carência, você tem que ficar vinculado na primeira portabilidade por 2 anos. Aí você pode trocar e vai sem carência. Aí vai sem carência ou com as carências parcialmente já cumpridas. Ou seja, tudo que eu cumpri antes, não vai cumprir de novo. Não vou cumprir de novo. Agora, esse prazo que a Valéria falou do aniversário do contrato, na norma anterior era no mês do aniversário do contrato e no mês subsequente. Então, a agência ampliou isso para 3 meses após o aniversário do contrato. Agora, tem uma coisa interessante aqui, que a gente tem uma pergunta. Passei por cirurgia, tive que pagar o anestesista e o instrumentador. A operadora deve me reembolsar todo o valor que paguei? Como fica, nesse caso, os reembolsos, né? Isso é tudo, é uma parte, como é? Essa é uma questão bem polêmica, porque assim, se aquele procedimento foi autorizado pela operadora, então ele foi autorizado por completo, é o procedimento. A equipe médica completa faz parte desse procedimento. Quer dizer, não tem que pagar o anestesista? Não tem que pagar. E se eu pagar? No momento em que o usuário tem abordagem do profissional, seja instrumentador, seja anestesista, requerendo um pagamento, ela deve comunicar a operadora. O plano de saúde. O plano de saúde, exatamente. Porque muitas vezes o plano de saúde não sabe que o anestesista está te cobrando. Tem algumas especialidades médicas no Brasil que não querem credenciamento com os convênios, não querem o que é o credenciamento? É um contrato que é fechado com o plano de saúde para fazer a cobrança direta para o plano, sem exigir nada do usuário. Algumas especialidades médicas não estão mais aprovando esse tipo de conduta. Eles querem cobrar diretamente do usuário. Então, nesses casos, a operadora tem que saber, porque geralmente esse profissional, anestesista ou instrumentador, ou faz parte do corpo clínico do hospital, onde está se realizando. Onde o convênio é coberto, cobre ali os serviços. Exatamente. E a conta do hospital vai diretamente para o operador pagar. E aí pode vir também os honorários desses profissionais. Ou faz parte do médico. A equipe médica tem esse anestesista e o médico não abre mão daquele anestesista ou daquele instrumentador. Mas aí tem que ser, é mais para procedimento eletivo. Tem que ser, exatamente, agora, antes do tem um outro problema que eu não consigo Sim. entender muito rapidamente, que é a questão do cheque calção. Eu uma vez estava levando uma sobrinha para fazer uma cirurgia aqui no hospital em São Paulo. Eu quase levei, era uma cirurgia eletiva. Falei, não vai fazer, vou levar para casa. Porque assim, já me pediram cheque calção assim, olha, nós não sabemos se a anestesia autorizada vai funcionar. Então dá tem um que cheque calção. deixar um cheque calção. A pessoa está doente lá dentro, ela sabe muito menos se ela tomou uma anestesia dinamarquesa ou brasileira. E você muito menos também. Então eu acho, eu me recuso a essa coisa. Eu queria que vocês falassem sobre esse negócio da pessoa deixar um cheque para eventualmente pagar um dinheiro de um procedimento que foi autorizado. Fábio, diga. É importante essa colocação, porque a relação do paciente ou do beneficiário é com a sua operadora ou seguradora. Claro. O paciente não tem que se envolver
em relações comerciais com o prestador de serviço. Para isso, ele paga um plano de saúde. É justamente para ter que fugir da situação de ter que negociar um cheque calção ou ter que negociar um anestesista. Na verdade, quem compra um plano de saúde, ele espera uma percepção de qualidade do serviço que inclua a total liberdade de escolha dentro daqueles profissionais que foram colocados para ele, sem ter que desembolsar, a não ser que esteja previsto em contrato, mas sem ter que desembolsar, por exemplo, coisas absurdas como um cheque calção. Que isso já ficou até proibido um tempo atrás dos estabelecimentos exigir esse cheque calção. Né? Eu tenho aqui um telefone que é o Disque ANS para dúvidas e denúncias, né, Fábio? Anota aí, gente, 0800 701 9656. 0800 701 9656, diz que a ANS para tirar dúvidas ou fazer denúncias como essas que a gente falou aqui no N-Blogs. Infelizmente, o tempo de hoje terminou. Agradeço a participação do gerente-geral da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o Fábio Fassini, e também da gerente comercial da Life Empresarial, Valéria Fortini, e do nosso querido blogueiro convidado, Eduardo Marini. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigada a você também. Então vamos falar de Previdência Social nessa semana especial serviço. Então, se você quiser participar, é fácil. Mande suas perguntas para o nosso e-mail que aparece na tela ou ainda via Twitter no @NBlogsTV. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau!